O outro, que é um outro caso de um outro paciente, já é um contexto totalmente diferente, apesar do sintoma ser o mesmo. Também era uma bebezinha, ela teve o diagnóstico mais precoce de alergia às proteínas do leite. E aí foi esse diagnóstico, essa suspeita foi do primeiro para o segundo mês de vida. E esses pais, eles já tiveram um outro tipo de condução. Eles foram conduzidos de uma outra forma. Eles foram orientados a fazer uma dieta de exclusão a múltiplos alimentos simultaneamente. Não houve uma exclusão processual dos alimentos, né, tidos como alergênicos. E a mãe, que amamentava exclusivamente essa bebê, precisou fazer a exclusão de cerca de 5 grupos alimentares. Eu já contei esse caso aqui em outras lives. E eu sempre gosto de reforçar porque é um caso bem característico, bem comum, por menos que a gente gostaria que fosse. Bem, essa criança, ela não conseguiu se estabilizar tão rapidamente quanto o outro bebê, né, da história anterior. Ela demorou cerca de 6 meses para conseguir efetivamente estabilizar. Ela não apresentou como único sintoma sangue nas fezes. No decorrer do tratamento, ela foi apresentando outras sintomatologias relacionadas a problemas dermatológicos, alguns quadros respiratórios. Então, ela teve outros sintomas associados, além do sangue nas fezes. Então, você vê que já houve uma outra situação. Né? A mãe ainda amamentou exclusivamente nesse período. E aí ela só conseguiu efetivamente estabilizar com 6 meses de vida, né? Por coincidência, na ocasião da introdução da alimentação complementar, ela não teve nenhuma reação alérgica a outro alimento e ficou estável nesse período. E ela só conseguiu realmente tolerar o alimento, que foi quando a mãe foi exposta àqueles alimentos alergênicos, que no caso foram as proteínas do leite. Ela estabilizou, ela tolerou com 8 meses de vida, praticamente. Ou seja, quando a gente parar para pensar que uma criança que até então tinha sangue nas fezes, ela demorou 2 semanas praticamente para não ter qualquer sinal ou sintoma, e a outra criança demorou cerca de meses para conseguir não ter nenhum sinal ou sintoma, inicialmente com a mesma sintomatologia, que foi a presença de sangue nas fezes, a gente se questionou por que isso acontece, né? Por que aquela criança, a criança da primeira história, ela conseguiu tolerar tão rápido, e também era PLV, e a criança da segunda história demorou tanto tempo para essa estabilidade acontecer. É por isso que eu sempre digo para vocês que a cura da alergia alimentar não está nas nossas mãos, não está nas mãos de ninguém. A cura da alergia alimentar, ela tem algumas variáveis que precisam ser consideradas. E a variável que eu quero trazer aqui agora é com relação à maturidade da própria criança, do sistema imunológico daquela criança, do trato gastrointestinal daquela criança. O quão aquele intestino vai favorecer a passagem das frações proteicas que vão desencadear a reação alérgica no seu filho e fazer com que aquele sinal e aquele sintoma persistam